Nesse vídeo eu vou te contar a história completa de como que eu criei uma inteligência artificial que me ajudou a gerar mais de 40 mil reais em apenas 3 meses. Então eu vou te contar a história do começo até o momento que estamos hoje, e o que eu espero aqui é poder compartilhar a minha experiência para que você tire algumas lições e de certa forma ajude na sua jornada, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero deixar bem claro o que eu não vou fazer nesse vídeo. O que eu não vou fazer nesse vídeo é mostrar que você faturar esse valor é uma história simples, é fácil e muito menos que é possível de conseguir. Então, o valor aqui é só para chamar sua atenção, para que você entre nesse vídeo, e ele é real, claro, mas não é sobre isso. O que eu quero aqui, na verdade, é mostrar toda essa história, tudo o que foi necessário para que eu chegasse nesse ponto, né? Não apenas 3 meses de história, mas uma história de anos, para que eu conseguisse chegar nesse ponto e utilizar esse modelo de IA para ajudar a faturar. Fechou? Então vamos lá, o que eu vou apresentar nesse vídeo, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o cenário, qual que era o meu universo antes de desenvolver essa ferramenta. Depois, o porquê que eu desenvolvi, né? Qual que era o desafio que estava posto na mesa que me levou a desenvolver essa ferramenta. Depois eu vou falar sobre a ferramenta em si, que eu estou chamando aqui de solução, como é que eu desenvolvi, como é que eu testei, como é que eu validei. E por último, quero apresentar as lições aprendidas e os resultados, para que você veja como essa jornada foi super interessante e para que você extraia bastante valor desse vídeo, beleza? Vamos começar sobre o cenário então. Eu sou desenvolvedor há mais de 4 anos, tá? Então isso é bem legal de pontuar, porque apesar de estar no título do vídeo que eu desenvolvi a ferramenta em apenas 3 meses, isso é verdade, essa ferramenta foi desenvolvida em 3 meses. Eu tenho 4 anos de background trabalhando com tecnologia. Então as coisas não aconteceram do dia para a noite. E nesses 4 anos, além de ter desenvolvido muito tecnicamente, eu testei e errei dezenas de vezes para que eu conseguisse chegar nesse ponto. Então esse projeto aqui que deu certo, que me ajudou a faturar, tiveram outros 10, outros 15 projetos que nunca saíram do papel ou que saíram e não me trouxeram nenhum retorno. Então é bem legal deixar isso bem pontuado aqui, que é muito importante que você sempre vá testando várias ideias e construa uma casca para que você consiga acertar em algum momento, tá? Você vai ver que é bem a linha dos aprendizados aqui que eu quero compartilhar com você. Mas a parte mais legal é que se você que está vendo esse vídeo você não tem um perfil técnico, eu queria te dizer que eu trabalho principalmente com ferramentas no-code e low-code. Então hoje, apesar de trabalhar um pouquinho com código também, mas eu sempre quis trabalhar com ferramentas desse tipo porque eu acho que tem potenciais gigantescos, e principalmente para quem quer empreender. Então, além de você precisar, obviamente, de um tempo para que você construa suas skills técnicas, hoje em dia está muito mais fácil do que era antes, tá? Então, hoje você consegue construir ferramentas incríveis utilizando ferramentas no-code, que a curva de aprendizado é um pouco menor do que com código. Para além disso, eu sempre tive vontade de empreender, e eu fiquei muito interessado com o nicho de inteligência artificial durante o ano de 2023. E eu fiquei interessado principalmente porque eu acho que os novos modelos de IA que estão cada vez mais populares, eles têm um potencial gigantesco de resolver dores reais. Então, quando eu percebi que esses modelos seriam úteis para isso, eu quis pesquisar de cara como é que eu vou criar modelos de negócio em cima de IA para que eu consiga empreender nessa área. E aí que eu caí no termo micro-SaaS, que é um modelo de negócio interessantíssimo, recomendo muito para que você vá pesquisar sobre ele, mas é basicamente você criar um software as a service focado num nicho muito específico onde você resolva 2 ou 3 problemas muito bem. Então é um software relativamente pequeno, mas que pode resolver uma dor gigantesca, tá? E é um lifestyle bem diferente do lifestyle de startup. Então é algo muito interessante. E aí, no final do ano passado, eu estudei bastante sobre esses 2 temas e me tornei especialista nos 2, né? Então eu comecei a testar, criar vários tipos de micro SaaS utilizando IA. Essa foi minha ideia, tá? E nessa jornada toda eu conheci 2 pessoas que foram essenciais para que isso acontecesse. Sem essas 2 pessoas, provavelmente não teria tido esse resultado aqui muito legal. Então a primeira delas é o André Prado. O André, ele é um desenvolvedor, na verdade ele é mais especialista na parte de dados, na lista de dados. E ele sabe muito sobre IA e ele está empreendendo com ferramentas de inteligência artificial junto com o Bruno, que eu já vou falar quem é.
Mas eu e o André, a gente sempre trocou muito conhecimento em relação à parte mais técnica mesmo. E a gente fez vários projetinhos para testar ao longo do caminho. E hoje ele se tornou meu sócio aí, né? Eu vou falar mais pra frente como é que isso aconteceu. E o Bruno ele é um empreendedor que ele é o dono da comunidade MicroSaaS. Então ele é o grande especialista aqui no Brasil sobre o assunto MicroSaaS. E foi uma pessoa incrível que eu me conectei e me ajudou desde o primeiro dia a entender como você precisa passar por essa jornada de criação de MicroSaaS. E ele tem uma visão privilegiada nesse tipo de negócio. E ele sempre me ajudou demais a modelar esses projetos que eu estava desenvolvendo na época. Então, os dois possuem canais no YouTube. Recomendo muito que você vá pesquisar os canais deles. São conteúdos incríveis. O André é um pouco mais técnico e o Bruno um pouco mais voltado a negócios. Então, recomendo muito que você se conecte com os dois, tá bom? Beleza. Ao longo desse ano, a gente foi conversando muito sobre o tema. Principalmente eu e o André, mais em relação à parte técnica. E a gente começou a compartilhar sobre esse conhecimento, né, com as pessoas. E a gente percebeu que tinha uma demanda muito alta de pessoas que queriam aprender o que a gente estava fazendo. Então, eles queriam aprender a parte técnica, principalmente trabalhando com inteligência artificial, para criar negócios, tá? E aí, nisso, surgiu uma suposição, né? Será que as pessoas estariam dispostas a pagar para aprender a criar seus próprios produtos com IA e automação? Então, a gente começou a pensar sobre isso. IA e automação era o que a gente estava fazendo na época. A gente começou a se tornar referência nisso. Falei assim, quer saber? Vamos testar. Vamos testar se as pessoas estão dispostas a investir para ter acesso ao nosso conhecimento. E aí, quando a gente decidiu fazer esse teste, a gente começou a pensar em várias possibilidades, mas nós decidimos fazer um teste que demandaria o menor tempo e o menor investimento financeiro possível, tá? A gente falou assim, cara, vamos pensar de uma maneira mais fácil de validar nossa ideia. E aí essa conversa entre Felipe, Bruno e André acabou gerando a ideia de criação de um workshop, beleza? O que foi esse workshop? Nesse workshop, você pode até ver o nome aqui, né? Aprenda a criar um MicroSaaS com IA e no-code em apenas 2 horas. Como é que foi isso, tá? Eu tinha construído um template, uma automação no Wayno8N, onde eu integrava essa ferramenta com os assistants do OpenAI e algumas outras ferramentas. E ficou incrível, fiz para mim mesmo e ficou muito legal. E aí quando a gente estava tendo a ideia do workshop, a gente pensou assim, cara, vamos pegar essa ferramenta que a gente acha que é uma base para todo mundo começar nesse universo e vamos ensinar a galera a reproduzir ela em apenas 2 horas. Modelinho pronto, lembra que eu falei que a gente queria investir pouco tempo? A gente investiria pouco tempo para fazer isso, só que a gente não tinha um canal de aquisição. E a gente conversou com o Bruno, e o Bruno propôs para que a gente utilizasse o canal dele, né, a audiência dele, na verdade, porque dava muito match com o que essas pessoas queriam. Então, o que a gente fez? A gente lançou o workshop e nós tivemos 80 pessoas nesse workshop, foi incrível. Aí, nesse workshop, novos negócios surgiram, muitas pessoas aprenderam novas habilidades técnicas, a gente conseguiu faturar e o principal é que a gente conseguiu validar a nossa suposição, ou seja, pessoas pagariam para acessar o nosso conhecimento. Esse era o ponto principal e a gente conseguiu validar. Depois disso, começou a surgir um problema muito bom, né? Esse é um problema que todo mundo deseja. Para vender o nosso workshop, nós construímos um funil de vendas. Muito simples, mas nós construímos. Então, a gente anunciava o workshop, levava todo mundo para dentro de um grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp, nós aqueceríamos as pessoas e depois tentaríamos converter para ser aluno do nosso workshop. E esse grupo ali começou a ter 100 e poucas pessoas, a gente começou a interagir com elas, grande parte delas foram convertidas para se tornar alunos. Mas quando o workshop acabou, eu e o André, a gente começou a gerar valor para essa galera ali dentro de maneira despretensiosa mesmo. A ideia não era poder vender outro produto ali, mas era poder ajudar o pessoal, porque a gente via que ali era o nosso público-alvo. As pessoas estavam a fim de aprender a criar produtos com o IA. E a gente começou a criar esse engajamento ali, e o grupo começou a crescer de forma orgânica. Então, acabou que a gente acabou assim, dobrando na segunda semana, depois foi crescendo na terceira, na quarta, e a gente criou uma comunidade ali, que hoje é chamada AI Builders, onde a gente conecta pessoas que querem empreender
utilizando inteligência artificial e principalmente automações e no-code. Então, se você é uma dessas pessoas que está vendo esse vídeo, provavelmente você tem interesse nessa área, eu te faço o convite para entrar na comunidade, é uma comunidade do WhatsApp, ela é gratuita. Então, basta entrar lá que você vai se conectar com centenas de pessoas. Na data desse vídeo, a gente tem 650 participantes, tá? Mas como a gente começou a ter esse crescimento muito acelerado, a gente começou a ter esse problema, né? De quem eram essas pessoas, o que elas queriam, por que elas estavam entrando ali no nosso grupo, como é que a gente poderia ajudá-las e no que elas estavam dispostas a investir. Como é que a gente resolveria a dor dessas pessoas, tá? E foi pensando nisso que a gente decidiu que, na verdade, a gente precisava entender quem era esse público-alvo. Porque entendendo esse público-alvo, a gente conseguiria desenvolver um produto adequado, perfeito? Com um produto adequado, a gente conseguiria gerar valor para a vida dessas pessoas, e podia ser um valor que as pessoas teriam acesso de forma gratuita ou paga, mas nós conseguiríamos impactar a vida dessas pessoas e com esse impacto, provavelmente, de alguma forma, a gente conseguiria faturar, né? E aí, seguindo aquela premissa de que a gente queria validar se a gente consegue comercializar esse conhecimento, entende? E aí, fazendo isso, começou a surgir algumas ideias na minha cabeça de como que eu ia conseguir entender esse público-alvo, beleza? E aí eu comecei a pensar em várias alternativas. A primeira delas foi começar a realizar entrevistas com essas pessoas dentro da comunidade. E foi muito legal ter feito isso, foi uma experiência fantástica para mim. Eu recomendo muito que você faça entrevistas, se você estiver validando um produto, se você estiver validando uma comunidade, porque isso gera uma conexão muito grande com as pessoas e você consegue descobrir coisas que são difíceis de serem descobertas, tá? Então, como é que funcionou isso na prática, tá? Eu criei um link no Calendly, eu separei meia hora por dia para entrevistar essas pessoas. E aí eu peguei esse link ali no Calendly, coloquei no grupo e eu lembro que a hora que eu coloquei, em 10 minutos, eu fechei 2 semanas de encontros. 20 pessoas, mais ou menos, fecharam os encontros e no final eu consegui entrevistar umas 15. E foi uma experiência fantástica. Na prática, como é que funcionava a entrevista? A pessoa entrava e ela tinha um problema. Então, a entrevista, na verdade, era para ajudar a pessoa, né? Eu não ficava fazendo perguntas ali. Então, ela me contava que ela estava querendo empreender, qual que era a dor dela. E eu resolvia isso para ela. Porque no final do dia era isso que eu queria mesmo, era ajudar essas pessoas. Ao final da entrevista, eu escrevia sobre como tinha sido aquela conversa e fazia um mapeamento da persona, daquela pessoa que eu tinha acabado de conversar, tá? Só que tinha um problema muito grande com isso, que eu comecei a entrevistar dezenas de pessoas e começou a tomar muito tempo do meu dia. E eu tenho um trabalho full time, então eu percebi que aquilo não era muito escalável. Eu tinha como conciliar ainda, ter mais entrevistas nessa rotina, mas eu percebi que aquilo não era escalável e estava consumindo muito do meu tempo. E aí foi que eu pensei numa segunda solução. Então, e se eu criar um formulário e mandar para as pessoas da minha comunidade preencherem esse formulário, falando algumas características de quem são essas pessoas, né? Para que eu consiga coletar e fazer uma análise. Mas o problema era o seguinte, a minha comunidade ela era inteira no WhatsApp e eu tinha um medo muito grande de ter um engajamento baixo. Então, dificilmente as pessoas sairiam do WhatsApp para responder um formulário, mas principalmente o formulário ele se perderia sempre na conversa ali, porque as conversas no WhatsApp são muito dinâmicas. Então eu achei que essa solução não funcionaria. Não que formulário não seja uma boa solução, tá? É uma excelente solução. Mas para o meu caso específico e contando com aquele background de skills que eu tenho, não era o que eu queria fazer. E foi aí que eu decidi, na verdade, que eu precisava de algo que funcionasse dentro do WhatsApp, que fosse personalizado como uma entrevista real, do jeito que eu estava fazendo, mas que ainda assim conseguisse coletar dados como um formulário coleta. Então, eu precisava tabelar todos esses dados. E daí veio a minha ideia, né? E se eu criar uma IA que vai entrevistar todas as pessoas do meu grupo e salvar essas respostas em um banco de dados? Depois, eu realizo uma análise e começo a entender melhor sobre o meu público. Essa aqui foi a minha suposição, a minha ideia. E foi nesse momento aqui, apenas nesse momento, que eu decidi desenvolver algo de fato. Então, tá vendo que já tem uma jornada grande prévia para que eu chegasse numa ideia de solução, de MVP mesmo, e eu sentasse para desenvolver. E eu só desenvolvi porque isso ia me gerar um custo muito baixo de desenvolvimento, tanto de tempo quanto financeiro. Então, eu resolvi desenvolver porque eu não perderia nada com isso.
E aí, como é que foi a ideia da solução, né? O que eu desenvolvi de fato? Eu desenvolvi uma solução que hoje é chamada de Yara, que é uma inteligência artificial, que ela é uma gestora de comunidades para grupos de WhatsApp. Beleza? Então, a ideia dela é auxiliar gestores na gestão da comunidade. E aí, para fazer isso, a minha dor específica, eu precisava que ela resolvesse 3 questões, tá? A primeira delas é que ela fizesse o onboard personalizado de todas as pessoas dentro da minha comunidade. Por que isso? Quem está em comunidade ou quem tem comunidade sabe o quanto é importante que assim que você entra, você se sentir conectado com as outras pessoas que estão ali dentro. Então, como é que a gente fazia isso antes? A pessoa entrava e a gente mandava um boas-vindas para a pessoa e pedia para a pessoa se apresentar. A pessoa se apresentava e as pessoas conversavam a partir disso. Só que como a nossa comunidade começou a crescer muito, a gente teve semanas de entrar mais de 100 pessoas, isso se tornou inviável basicamente, né? Então, a Yara, ela resolveu essa questão. Assim que uma pessoa entra, ela marca o arroba da pessoa, dá boas-vindas e fala para a pessoa se apresentar. Então isso é muito legal, e é legal porque as pessoas vão lá e respondem ela e a conversa flui a partir disso. Então essa foi a primeira feature que eu implementei na Yara, tá bom? A segunda feature, que é a mais importante, é a que resolvia a minha dor de fato mesmo, a que me ajudaria a entender mais sobre o meu público-alvo. Então como é que funciona? Assim que a Yara dá o onboarding, passa 30 segundos e ela manda uma mensagem no privado da pessoa, se apresentando, né, de uma maneira mais completa agora e perguntando se ela pode conduzir uma entrevista com aquela pessoa. Se a pessoa der o aceite, ela faz 5 ou 6 perguntas que eu já deixei programado. Ela conduz uma conversa fazendo essas perguntas e a pessoa vai respondendo. E essas respostas são coletadas e salvas num banco de dados. É fantástico, é incrível ver funcionando. E é incrível como é uma conversa natural, como as pessoas interagem, como as pessoas gostam. Então foi essa feature aqui, a feature principal da ferramenta, que eu desenvolvi logo de cara e que hoje é a maior feature que eu tenho, é a feature principal da Yara, beleza? E por último, eu também desenvolvi uma terceira feature que é chamada de base de conhecimento, onde as pessoas podem marcar a Yara no grupo e podem fazer perguntas específicas e ela vai responder com base em uma documentação específica. Então, só para dar o meu cenário, né? A gente ali na comunidade a gente fala muito sobre N8N, sobre os assistants do OpenAI, sobre o Base Role. E a gente pegou essa documentação, treinou a IA em cima dela e agora a Yara conseguia responder as perguntas das pessoas com base na documentação dessas ferramentas. Entendeu? Essa aqui foi a ideia dessa feature. Mas o mais legal de tudo é que eu já posso também compartilhar um conhecimento, é que essa feature aqui ela nunca foi para produção. Por quê? Porque ela não era... Porque, na verdade, ela não resolvia uma dor tão latente assim do meu público. O que eu precisava, de fato, era fazer um onboarding e conduzir uma entrevista. Então, eu não precisava que as pessoas todos os dias ficassem conversando com a Yara com base de conhecimento. Então, e eu percebi que ela me daria muito trabalho para poder implementar logo de cara. Então, eu falei assim, ó, deixa essa feature encostada aqui e depois eu implemento. E, por fim, passou meses e eu nem implementei ela ainda em modo de produção. De tanto que ficou redondinho as outras questões e a gente nunca precisou se voltar para essa terceira feature, tá? E aí o que aconteceu? Quando eu desenvolvi isso, eu gastei 2 a 3 dias para desenvolver esse MVP. Foi muito rápido, porque eu já tinha muita coisa pronta, eu já conhecia como é que fazia isso. Eu desenvolvi esse MVP e eu pensei assim, eu não vou deixar isso encostado e começar a complexificar a minha solução. Eu vou direto para os testes, eu vou colocar isso aqui no mundo real. Então eu peguei um primeiro grupo, que era um grupo menor, o grupo dos nossos mentorados. A gente tinha 7 pessoas ali. Comecei a testar com eles, já coletei feedbacks e eu vi que deu alguns erros, resolvi alguns erros. Depois eu peguei e levei para o grupo do workshop, que a gente tinha 80 pessoas. Comecei a testar, peguei vários erros, resolvi alguns erros. E depois levei para o AI Builders, que é a nossa comunidade maior. E foi muito legal, porque o momento que eu coloquei a Yara no grupo, ela deu problema. E eu descobri um novo erro que eu não tinha pegado nos testes anteriores, mas eu já resolvi na hora, eu estava atento. E aí deu tudo certo. E aí as pessoas começaram a engajar, as pessoas adoraram. Ela começou a coletar entrevistas. E foi fantástico, assim. Então, um dos aprendizados que eu posso compartilhar com você
não fique complexificando as suas soluções. Se você quer simplesmente testar uma ideia, você quer validar uma dor, vá direto para o teste, desenvolve algo simples, que seja bem específico para a dor que você quer resolver e vai testando com grupos controlados e vai crescendo isso ao longo do tempo, beleza? E aqui a parte mais legal de todas, né? Que é o resultado que a Yara me trouxe ao longo das semanas. Então, a gente começou a ter as respostas que a gente tanto queria e coletar essas respostas aqui. Então, você pode ver aqui na minha apresentação que a gente tem as seguintes perguntas, ó. Qual é o seu nível técnico? Então, a gente sabia se as pessoas eram nível iniciante, intermediário ou avançado. Depois, se a atividade principal era empreendedorismo ou trabalho, né? Se eram pessoas que viviam tipo de CLT. Depois, qual era o nível de conhecimento sobre micro-SaaS? E as duas perguntas que são mais fundamentais para a gente. Qual era o desejo que levou ela a entrar dentro da comunidade? Ou seja, por que você entrou dentro da comunidade? Eu queria mapear isso. O que você está afim de encontrar aqui? E por último, o porquê você não consegue alcançar isso que você tanto quer, certo? O que está impedindo de alcançar o que você veio buscar aqui dentro da nossa comunidade? Aí dessa forma eu conseguia mapear as dores e os desejos da minha persona, que era o principal nesse momento. Beleza? Então eu mapeei aqui, você pode ver, ó, quero aprender sobre automação, eu quero aprender sobre micro-SaaS. Aí as pessoas falam, eu tenho falta de tempo, eu não sei executar, eu não sou técnico. Então eu comecei a mapear essas personas, tá? E além disso, faltou uma última coluna aqui, que era o canal de aquisição. Então como é que as pessoas estavam chegando? Pela comunidade de micro-SaaS, por indicação, pelo workshop, pelo YouTube. Então, quem está trazendo essas pessoas para dentro da nossa comunidade? E dessa forma, eu alcancei o meu objetivo, né? Que era começar a mapear essas personas. Mas aí, foi tão legal a criação desse produto, ele funcionou tão bem, ele engajou tantas pessoas que eu pensei assim, cara, será que eu consigo fazer uma grana com isso? E provavelmente você também deve querer bastante fazer isso, né? De fato, empreender e poder fazer uma graninha com alguns projetos que você tanto quer criar. Então eu pensei isso, né? Já tinha algo bem feitinho. Pensei assim, como é que eu posso ganhar um dinheiro com isso? Só que, seguindo aquela premissa de que eu queria investir pouco tempo, pouco esforço, eu comecei a pensar qual era a maneira mais fácil e rápido de conseguir fazer alguma grana com esse projeto, só para validar se isso tinha valor para outras pessoas. E eu não tinha canal eu não queria, por exemplo, escalar o negócio, até porque eu teria que gastar um tempo para aprender como escalar a solução. Eu não queria construir um canal de vendas, porque eu precisaria gastar um tempo para fazer isso. E eu pensei assim, o que eu tenho hoje que facilmente consegue me trazer uma renda é usar o meu network, tá? Então eu conheço pessoas que provavelmente têm interesse na solução e de alguma forma a gente pode fazer algum acordo que pode gerar ganhos para todo mundo. E foi nisso que eu compartilhei essa história junto ao Bruno e ao André. O Bruno e o André, eles estão empreendendo numa ferramenta chamada My Group Metrics, que é uma ferramenta de analytics para grupo de WhatsApp. Então eles tinham exatamente o público-alvo que se interessariam por essa solução. Então eles conheciam essas pessoas, eles estavam empreendendo na área, né? Então eles tinham muito interesse por uma solução desse tipo. E quando eu apresentei para eles, eles gostaram muito, a gente foi conversando. E 10 dias depois, os dois vieram com uma proposta para mim de comprar a Yara por 10 mil reais, tá? Então, isso foi fantástico para mim, porque do começo do MVP até essa proposta, passou-se mais ou menos 10 dias. E vender uma solução que você constrói em 10 dias por 10 mil reais, não sei para você, mas para mim é algo super interessante. Eu acho muito legal. Levando em conta ainda que ajudou a resolver minha dor e me custou pouco tempo de desenvolvimento e de esforço ali. Então foi muito legal. Mas depois disso, o que a gente começou a pensar? A gente começou a pensar que a gente tinha uma proximidade e uma interação muito forte para a gente só finalizar o nosso acordo nesses 10 mil reais, né? Então o que a gente pensou? Vamos pegar a Yara, tá beleza? Vamos pegar a Yara e começar a vender como um produto high ticket para o público do MGM. Então a gente tem lá o público do MGM que paga um valor anual para ter acesso à nossa ferramenta, mas tem um subnicho ali dentro
que são pessoas que têm grandes grupos e precisam lidar com alto volume de dados e conhecer melhor sobre os públicos deles. Então a Yara era uma solução perfeita como para ser comercializada para essas pessoas, mas principalmente para ser uma solução personalizada para cada um desses clientes, entende? E aí a gente utilizaria a base de dados do MGM para fazer essa prospecção. E o principal, os 10 mil reais que viriam para mim, eles seriam convertidos em equity dentro do MGM e eu passaria a ser sócio de um negócio que pode crescer muito mais e pode andar junto com a Yara, entendeu? Então a gente partiu por essa estratégia de nos unir e todo mundo ganhar junto. Então foi um grande primeiro passo e foi a primeira fonte de renda aqui que a Yara acabou me trazendo, me deixando ser sócio de um produto que tem um potencial de crescimento muito grande, beleza? Então, qual que é o resumo da ópera até aqui, né? Qual que é o ponto que a gente está agora? Eu tinha uma dor, a minha dor era entender mais sobre o meu público-alvo, fui lá construir uma solução muito simples, testei logo de cara e testei bastante, então todos os dias eu testava, resolvia, melhorava, e depois de alguns dias consegui ter minha dor resolvida. Então em 10 dias consegui começar a ter esse mapeamento dos meus usuários. Pensei, cara, por que não ganhar uma graninha com isso? Utilizei meu networking, consegui vender minha solução e apostei essa grana em equity de uma empresa que pode ser muito maior e pode dar muito mais certo, né? Pode dar um retorno muito maior de longo prazo. É uma história bonita, né? É uma história linda até aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a Yara, na verdade, nasceu para entender sobre o meu público-alvo, né? E como é que... O que a Yara me trouxe no final do dia? Me trouxe uma análise fantástica. Então, aqui eu tenho duas figuras onde eu consegui mapear quais eram os desejos do meu público-alvo. E aí você pode ver aqui, olha, as pessoas queriam aprender sobre desenvolvimento, queriam fazer network em parceria, queriam empreender... queriam fazer aplicação prática de projetos, então eles precisavam de ajuda para fazer essa aplicação prática. E quais eram as dores do meu público-alvo? Limitação de conhecimento técnico, barreiras de tempo, né? As pessoas têm pouco tempo no dia a dia para poder destinar a esse fim, não tem networking, falta produtividade, falta motivação. Então, com isso aqui em mente, eu consegui mapear quem era o público-alvo, e aí eu com o André a gente começou a ter conversas intermináveis sobre quais seria o nosso próximo passo, beleza? E aí a gente teve essa seguinte ideia: e se a gente criar uma mentoria, tá? E qual que era a ideia da mentoria? Poder resolver exatamente essas dores dessas pessoas. A gente pegaria a pessoa no dia 0, ensinaria toda a parte técnica e acompanharia essas pessoas a criar um produto utilizando IA e no-code. E a gente criou a mentoria Alpha, beleza? E a mentoria Alpha, então, o nome dela, né, é como criar um micro SaaS com IA e automação em 5 semanas. Então, a gente criou uma metodologia. Durante essas 5 semanas, nós mentoramos 6, na verdade foram 7 pessoas, na verdade. Foram 7 pessoas a criarem produtos e foi incrível mesmo, tanto para mim e o André, quanto para essas pessoas. Nós conseguimos com que todos construíssem produtos ali dentro. Então a gente teve pessoas que eram um pouquinho mais avançadas, mas a gente teve pessoas do nível 0 que ao longo das 5 semanas conseguiram lançar um produto e foi fantástico, tá? E essa mentoria nos trouxe 9 mil reais faturados. Então é um outro ganho aqui que a Yara acabou nos permitindo. Por quê? Porque o fato de entender muito bem o público-alvo nos possibilitou criar essa metodologia da mentoria e a gente conseguiu comercializar isso e a gente faturou 9 mil reais. E aí quando a gente finalizou a mentoria, estava com uma demanda muito alta, eu e o André, a gente seguiu a seguinte suposição: vamos tornar essa mentoria um produto high ticket e a gente consegue auxiliar as pessoas todos os meses a ter acesso a esse conhecimento. Só que isso acabou sendo um erro grande da nossa parte. Por quê? Quando a gente foi vender, a gente percebeu que era um tipo de venda complexo de ser feito. O que significa ser complexo? Demandava muito tempo da nossa parte, tá? Porque como é um produto muito personalizado, a gente precisa ter uma relação muito próxima das pessoas para que a gente consiga construir essa confiança com elas.
E a gente quer muito fazer isso, a gente gosta muito disso porque a gente acredita que a gente pode entregar esse tipo de valor, só que isso demandava muito tempo e a gente não estava tendo tempo naquele momento. Então a gente pegou, deu um passo para trás, voltou nas nossas análises e a gente pensou assim: como é que a gente vai construir um outro produto agora que vai demandar menos tempo da nossa parte para realizar essas vendas, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir entregar muito valor para essas pessoas e talvez até de forma mais escalar, assim, né? A gente consiga alcançar mais pessoas. Então a gente começou a ver que a nossa comunidade ela tinha um grande número de pessoas iniciantes e queriam começar a construir esse tipo de solução. Então a gente pensou assim: e se a gente juntar o assunto do workshop que a gente tinha feito, mais a metodologia da mentoria e ajudarmos as pessoas através de um produto mais barato, tá? Então, a gente criaria um produto onde a gente juntaria o conhecimento que a gente compartilhou no workshop, que é um conhecimento de entrada nesse mundo, que ele é feito para iniciantes, mas a gente utilizaria a metodologia da mentoria que ajuda as pessoas a criarem produtos. Então, primeira semana você faz alguma coisa, na segunda semana você faz outra, terceira e assim vai. Então tem uma jornada ali, né, para os nossos usuários, não é só o conhecimento por si. E foi aí que a gente embolou de criar o nosso desafio de 30 dias, que hoje é o que a gente está fazendo e está sendo fantástico, tá? Se você tiver interesse no que eu vou te apresentar agora, te recomendo entrar na comunidade de novo, porque lá, a cada 30 dias, nós vamos fazer esse desafio para pessoas que querem entrar nesse mundo. Então, é algo bem legal mesmo. E aí, como é que funciona esse desafio, né? Em 30 dias, a gente te entrega todo o conteúdo técnico gravado para que você tenha acesso logo no dia 1 e você aprenda a criar essas soluções. A gente ensina você a criar 3 automações ali dentro, utilizando os assistants do OpenAI e o N8N. Mas a nossa jornada é que você cria um produto. Então, na primeira semana, você vai trabalhar principalmente aspectos de negócio, né? Para além de estudar as nossas aulas. Na segunda, você vai criar sua solução, você vai desenvolver a solução. A terceira, você vai testar a sua solução. Então, você vai chamar seus amigos, você vai chamar seus parentes, você vai chamar seu público-alvo para testar a sua solução. E eu tenho certeza que você vai descobrir muitos erros nesse momento. Você vai resolver esses erros, vai se tornar mais maduro na questão técnica e conseguir melhorar o seu produto, né? E na quarta semana, você vai empacotar esse produto, deixar ele redondinho, para que você depois consiga dar os próximos passos e ir para o mercado de fato, beleza? E quando a gente ofereceu isso, né, a gente acertou muito nessa oferta, era exatamente o que as pessoas precisavam e a gente conseguiu fazer 52 vendas do nosso curso. O nosso teto era 30, mas a gente conseguiu ampliar um pouco o nosso tempo de dedicação para a nossa primeira turma e a gente conseguiu fazer 52 vendas e gerar 26 mil reais de faturamento, tá? A gente fechou, no final do dia a gente fechou a turma porque a gente tinha medo de ficar um pouco muito cheia a turma e a gente não conseguir dar atenção para todo mundo, tá? Então, muito legal que a Yara acabou gerando para a gente esse tipo de faturamento aqui, né? Então, vamos fazer um balanço aqui geral do que a Yara acabou gerando de faturamento. O primeiro do faturamento foi essa venda, a venda da Yara, que eu troquei por equity no MGM, no valor de 10 mil reais. A segunda fonte foi a mentoria alfa, onde nós já entendemos exatamente o que as pessoas queriam, a gente vendeu uma mentoria e conseguiu faturar 9 mil reais. E por último, depois de pivotar um pouco a mentoria, de novo, tirando insights da nossa comunidade, nós conseguimos faturar 26 mil reais ensinando 52 pessoas a criarem soluções e começarem novos negócios, que é o que a gente sempre quis desde o início. Então, aqui como lição final, né? Criei uma solução que eu tenho muito orgulho e que tem nos ajudado em todo esse processo, né? A Yara me economizou tempo de trabalho e potencializou os meus ganhos. Não é exatamente isso que uma inteligência artificial pode fazer na nossa vida? Imagina você conseguir criar uma ferramenta que ajuda você no seu dia a dia, que te economiza tempo e, além disso, potencializa os seus ganhos. Então, a Yara cumpriu exatamente o que eu esperava dela desde o dia 1. Então, foi muito legal, né? E aqui, por último, quero falar um pouquinho mais sobre lições aprendidas e o que eu posso compartilhar com você.
Primeiro, eu quero falar sobre o que você não deve fazer, tá? O que você não deve achar que as coisas acontecem do dia pra noite. Essa é uma lição que me demorou pra cair a ficha, mas depois que caiu, foi muito bom, foi um aprendizado muito legal, porque eu acertei nesse projeto, mas eu levei outros 10 tombos para que isso pudesse acontecer. Então, se você tem uma ideia na sua cabeça, se você acha que só aquilo vai fazer sentido para você, dá um passinho para trás, analisa mesmo se é isso que você quer, porque tentar não se apaixonar pela ideia é fundamental, beleza? Então vá testando várias possibilidades e quem sabe um dia você pode acertar e ter algum tipo de retorno na sua vida. Segunda coisa que você não deve fazer, surtar e achar que vai construir um novo Facebook. Lembra que desde o dia 1 eu foquei na menor quantidade de ferramentas possíveis dentro da Yara? Então eu não pensei no novo Facebook, numa coisa revolucionária. Começa pequenininho, resolve exatamente o que você precisa resolver. Depois você vai complexificando se tiver demanda. Entende? Não pense em escala desde o dia 0. Isso vai na linha do que eu acabei de falar. A Yara, até hoje, onde nós já implementamos para clientes grandes, ela não está escalável. Quer dizer o quê? Que cada implementação é uma implementação única. Ela é personalizada para cada um dos clientes. Mas isso faz muito sentido, porque, primeiro, existe um modelo de precificação que faz muito sentido para que a gente faça isso. Mas, segundo, a gente ainda não encontrou quem que é o público-alvo da Yara. Entende? A gente ainda não encontrou um canal de venda muito bem estabelecido. A gente não sabe o quanto ela realmente vale. Então a gente não está pensando em escala nesse momento. A gente quer amadurecer a solução primeiro, entender exatamente por que as pessoas estão comprando ela, para depois pensar em escala e escalar da forma correta. Quarto ponto, nunca ouvir feedbacks. No começo eu tinha um pouco de dificuldade de ouvir feedbacks que eram duros, né? Mas desde que eu consegui me desmistificar nessa questão e ouvir feedbacks dentro da própria comunidade, com centenas de pessoas ali construindo, isso foi muito importante para mim, para que eu pudesse resolver rapidamente a ferramenta e otimizar o meu fluxo de desenvolvimento mesmo. Então foi fantástico e foca bastante em ouvir feedback dos seus usuários, tá? Isso é talvez o maior ouro que você vai ter no começo da sua jornada. E não só no começo, na verdade, durante toda a sua jornada você precisa ter uma relação muito forte com os seus usuários. E por último, uma coisa mais motivacional é não se divertir, né? Porque no final do dia nós estamos gastando nosso tempo de vida aqui trabalhando e se você não faz algo que você gosta, não sei se faz muito sentido. Então, tenta construir coisas que você se identifica, que você se diverte fazendo, que você se apaixona, né, ao olhar aquilo acontecendo, pelo menos, ou pelo processo. Então, isso é bem legal mesmo. Eu recomendo muito que você sempre foque em fazer algo que te faça sentido. O que eu fiz e deu certo? Vamos lá para as últimas lições. Eu busquei resolver minha própria dor da maneira mais simples possível. Então, eu não sabia, por exemplo, se outras pessoas tinham essas dores. Então, eu pensei assim, vou resolver a minha dor primeiro e da forma mais simples. Então, fui lá, empacotei uma soluçãozinha, resolvi minha dor, investi pouco tempo, entendeu? Segunda lição, teste o máximo possível. Lembra que eu falei? Dia 1 testei num grupo pequeno, dia 2 testei num grupo um pouquinho maior, dia 3 foi pro grupo mesmo que eu queria trabalhar. Então, é muito importante que você vá testando ao longo do processo. Se, por exemplo, ao longo do meu desenvolvimento eu tivesse descoberto que uma das features que eu fiz não tinha dado certo, eu poderia tirar essa feature, ou poderia nem sequer desenvolver, se eu não tivesse desenvolvido ainda, como aconteceu na questão de base de conhecimento. Eu desenvolvi a feature, mas ao testar eu percebi que aquilo não era necessário. Então o correto, na verdade, não teria nem sido desenvolver aquela feature, entende? É muito importante que você faça teste. Depois, eu construí relacionamento com pessoas incríveis. Então, se eu não tivesse construído um relacionamento prévio, tanto com a comunidade, mas tanto com o André e com o Bruno, isso aqui não aconteceria. Então, o network é fundamental para que as coisas fluam de uma maneira natural e aconteçam. Assim. É bem importante que você conheça pessoas que estão dispostas a contribuir nessa jornada, tá? Quarto ponto, eu tentei buscar múltiplas fontes de renda. Então, eu não sabia quais eram as formas que eu poderia monetizar a Yara. E aí eu fui tentando várias coisas. Então, por exemplo, eu poderia ter tentado vender a Yara, né, por um preço fixo e receber essa grana.
eu fiz, né? Eu vendi, peguei como equity dentro de uma empresa, ou eu poderia tentar vender a solução mesmo para personalizar para clientes finais. Então, existiam várias possibilidades que eu poderia monetizar essas fontes de renda. Eu não fiquei olhando só para uma fonte de renda, entende? Então, essa é uma das vantagens também de você tá tentando validar uma dor. Você consegue testar várias possibilidades de monetizar a sua solução. E por último, eu busquei tirar conhecimento de cada um dos momentos e dos erros. Então, todo esse processo e todo o processo prévio, eu sempre busquei entender onde que eu tinha errado e onde eu tinha acertado. Porque isso é fundamental para que a gente consiga amadurecer tanto na parte técnica, mas principalmente na parte de empreender, tá? Empreender é uma jornada, não é simples, mas você precisa tirar as lições dos seus erros do passado para que você consiga, quem sabe, acertar no futuro, beleza? E esse vídeo, então, compartilhei a minha jornada, a minha história de como que eu criei a Yara, uma solução que me ajudou de forma indireta a faturar 40 mil reais em apenas 3 meses. Esse é só o primeiro capítulo dessa história. Ao longo do tempo aqui nesse canal eu vou contar mais para vocês como é que essa história vai se desenvolver, o que vai acontecer no futuro. Mas espero que você consiga ter tirado informações valiosas para que você aplique no seu projeto. E é isso, queria agradecer a sua presença até aqui no final desse vídeo. Se você se interessa pelo assunto de inteligência artificial, de no-code, de negócios, se inscreve no meu canal, aqui eu compartilho bastante conteúdo sobre isso. E obrigado, até a próxima.